A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Aqui que vos fala é seu irmão em Cristo, irmão Misael. Estamos mais uma vez aqui no canal Atos 2. Estamos aqui fazendo mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, dando a continuidade, nessa lição maravilhosa, nesse terceiro trimestre, que temos o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Amém? Hoje vamos estar estudando a lição de número 5, que vai ser mencionada no dia 4 de agosto, nesse primeiro domingo do mês. Amém? Nessa lição de número 5, estaremos concluindo os ensinamentos no livro de Ruth, tá? Depois vamos estar já na lição de número 6, dando a entrada no livro de Esther. Eu quero já agradecer a todos vocês que até neste momento nos acompanharam, até nessa quase metade desse trimestre. Aprendemos muito sobre Ruth, muito sobre Noemi e também muito sobre Boaz. São pessoas de valores únicos, valores singulares para a nossa vida cotidiana. Homens e mulheres de Deus que marcaram a geração em tempos de crise, mas Deus nos deu vitória. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu peço que vocês, se puderem, deixar a resposta aqui nos comentários desse vídeo. Qual foi a lição que você aprendeu com Noemi? Qual foi a lição que você aprendeu com Ruth? E qual é a lição que você aprendeu com Boaz? Boaz, ele faz o tipo de... representa Jesus Cristo, no Antigo Testamento, mostrando aquilo que Jesus Cristo fez por nós, E Ruth representa o povo gentil, porque Ruth não era israelita, amém? Ruth era moabita, largou mão de tudo, abriu mão de suas culturas, abriu mão de suas religiões, E veio para junto com Noemi a Belém, e lá ela abriu mão de todas as suas vontades, foi para servir o Deus de Israel, e Deus o abençoou, amém? Então Ruth, ela faz uma representação da igreja, que somos eu e você, que somos, o apóstolo Paulo fala que somos jambuzeiro bravo, que dá fruto bom, colocado na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus, amém? E Noemi é uma mulher de valores únicos, valores que faz um exemplo para uma mulher cristã, para uma mãe, para uma avó, para uma moça que quer ter um exemplo de confiança em Deus, amém? Na lição de número 5, vamos estar aqui falando sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O textual da lição diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo de número 11. Quem falou isso para Ruth? Boaz. Verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável, pois o seu caráter e a sua disposição de servir a Deus e a família. Então, a mulher virtuosa, olha o que nós aprendemos aqui, ela tem um valor incalculável, não tem como saber o valor dela. É um valor que você não vai chegar aos seus limites, Por seu caráter, a sua disposição de servir a Deus e a família. Então, a mulher virtuosa, ela tem disposição para servir a Deus e a sua família. Amém? Muito boa essa lição. Glória a Deus. Aprendi muito com essa lição, muito com Ruth, muito com Noemi, são mulheres de Deus que tragam lições para nossas vidas, E eu volto a dizer mais uma vez, que você, mulher, você, minha irmã, estamos aí com uma ideia do feminismo, mostrando que a mulher não tem valor perante os olhos de Deus, perante os olhos da sociedade, mostrando que a mulher tem que se fazer
baixarias para ser reconhecida, não. A mulher, para ter o valor reconhecido, ela tem que ser uma mulher virtuosa. O que é uma mulher virtuosa? Que teme a Deus, que respeita a família, que respeita a si mesma. Amém? Isso sim, são valores únicos de uma mulher virtuosa. A palavra-chave da lição é remissão, tá bom? Remissão. Vamos ver o que significa remissão. Vamos ver aqui no dicionário, né? No vocabulário da lição. Remissão significa ato ou efeito de remir, resgatar, quitar, liberar da pena ou dívida, ou seja, resgatar. Boaz, ele resgatou o quê? A ousadia, a alegria de Ruth, junto com Noemi. Boaz remiu Ruth, junto com Noemi, né? Por que eu falo com Noemi? Porque ela resgatou o valor. Noemi, que saiu, né, de Belém para procurar os seus objetivos, voltou mais amargurada ainda, né? Ou seja, liberar elas de uma pena, de uma culpa, de uma dívida, né? Que Deus tinha, que Deus fala, que Noemi achava que Deus tinha com ela, né? Glória a Deus. Então é uma lição muito importante. Glória a Deus, eu quero que os irmãos aprendam, amém? Tira as suas dúvidas, tira as suas conclusões sobre essa lição, amém? Irmãos, o propósito da lição, temos aqui, o tópico de número 1 vai explicar o compromisso de Boaz com Ruth. 2. O tópico 2, vamos esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. E o tópico de número 3, vamos relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Tá bom? Então, esses 3 pontos que vemos aqui. Na introdução da lição diz assim: o livro de Ruth começa com fome e morte, mas termina com 2 grandes celebrações. Quais são? O casamento de Boaz, né, e Ruth, e o nascimento de Obed, o avô de Davi. O nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta a parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. Amém? Então, a história de Ruth, o livro de Ruth, começa com fome e morte, mas termina com 2 grandes celebrações: o casamento de Boaz com Ruth e o nascimento de Obed, né? Avô de Davi, Obed, que é filho de Boaz com Ruth. Aqui foi a remissão da família. E Deus, né, ele é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Irmão, se você está passando por uma tribulação, por uma perseguição, por uma tragédia, não se preocupe. Deus, ele tem um poder de fazer da tragédia em bênção. Amém? Deus vai mostrar que através da sua dor que você está passando, por essa luta, por essa adversidade, ele vai mostrar para você que ele tem o controle de tudo. Ainda que tudo pareça contrário, ainda que tudo esteja dando errado na tua vida, ainda que as portas se fecham, ainda que o céu fica de bronze, é o nosso entendimento, né? Mas nunca fica, né? O inimigo, ele trabalha dessa forma, né? A Bíblia fala assim, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio é o Espírito Santo, e ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei qual é a história, eu não sei qual é o capítulo, eu não sei o que foi a mancha, eu não sei qual é a amargura, mas se você fazer igual Ruth, abrir mão de Moabe, né, sair de Moabe e vir para Belém, né, entregar toda a sua vida para o Deus de Israel, Deus, ele vai te galardoar por causa da tua fé. Amém? E 2 celebrações, o casamento dela com Boaz e o seu nascimento do seu filho, Obed, avô
de Davi. Amém? Então, o tópico de número 1, vamos estar falando sobre o compromisso de Boaz com Ruth. Ponto 1, no lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo já havia terminado, tá bom? E Ruth permanecia servindo Noemi. Ele ia obedecendo em tudo. A colheita terminou, tanto da cevada e do trigo, mas Ruth continuava obedecendo, Noemi, a sua sogra. O seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Ruth capítulo 3, versículo 5. Foi isso que Ruth falou para Noemi. Ruth teve oportunidade fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma ou independente, Não buscou falsas liberdades como as que são pregadas hoje pela ideologia feministas, Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Amém? Glória a Deus. E uma coisa muito interessante, depois da colheita da cevada do trigo, Ruth permaneceu obediente a Noemi. Glória a Deus. E quantas vezes nós está trabalhando para Deus e parece que a gente faz uma campanha, e parece que não teve resultado? Meu irmão, continue na mesma perseverança. Amém? Continue, na mesma fé. Faça que nem Ruth, Ruth ela permaneceu nos aconselhos da sua sogra, Noemi, Ruth continuou ouvindo a mulher de Deus que estava aconselhando. Ela poderia, acabou a colheita, ela poderia fazer o que quisesse da sua vida, como autônoma, mas não. Irmão, perdoa se você escutar algum ruído de música, ao povo aqui, ao vizinho, tá bom? Voltando aqui ao assunto. Então, Ruth, como nós vemos, ela poderia criar, dar um jeito de curtir a sua vida, pois era jovem, mas ela permaneceu fiel, E não buscou falsas liberdades, como tem nos dias de hoje, como são as pregadas hoje pela ideologia feminista, tá bom? Essa ideologia, por favor, irmãs em Cristo, você que não serve a Deus, você que não tem religião, você que tem a sua religião, peço para você encarecidamente, abra os seus olhos, se valorize, ame a si mesma, não se rebaixe para ter um valor, pois em Cristo Jesus você é preciosa, tá bom? Você é a menina dos olhos de Deus. Não deixa que essa ideologia do feminismo venha acabar com a tua vida. Qual é a ideia do feminismo para a vida da mulher? Separar ela com o homem, Ou seja, fazer tudo o que vem de acordo, E esse não é o papel da mulher. Vamos dizer, então o que é o papel da mulher? Ela lavar a louça, assim, irmão? A mulher hoje, nos dias de hoje, ela tem valor. E no tempos da Bíblia também tinha valor. Débora, ela foi como uma líder para o povo, para libertar o povo. Ana mostrou sua lealdade e fidelidade a Deus. Raabe abriu mão de tudo. E através dela, Josué conseguiu conquistar Jericó. Amém? O que eu quero dizer? Não troque os seus valores éticos, morais, Não troque sua família por ondas, por falsas liberdades, por falsas felicidades que venham trazer prejuízo para você e para a tua família. Através do feminismo vem o aborto, vem tantas coisas que faz que não traz muito bom aos olhos do Senhor, não é do agrado do Senhor. Então, segue o exemplo dessas mulheres, que você vai ser bem-aventurado, amém? E Noemi queria vê-la casada novamente, Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth, pois Noemi sabia que ela não ia ficar viva todo o tempo. Então Ruth precisava ter alguém, um companheiro para cuidar dela, Então por isso que sempre estava aconselhando Ruth, amém? E você, minha irmã, minha senhora, mulher idônea, mulher experiente, conselha mais novas.
ensina mais novas como que se deve viver, como se deve se comportar, pois a mulher, ela faz parte da sociedade. Amém? O homem sem mulher, o homem não é nada. Pois a Bíblia fala, quem encontra uma mulher, encontra uma coisa boa. Essa coisa, não tá como a Bíblia não está falando que a mulher é um objeto, não é isso. Ou seja, por isso que quando Deus ele fez a mulher da costela de Adão, porque Deus falou assim, ó, não é bom que o homem vive só. Fazemos lei uma adjuntora. O que é adjuntora? É companheira, é ajudora, né? Auxiliadora, está ali ampla. A mulher não está atrás do homem, mas também a mulher não está na frente. A mulher foi tirada da costela, está do lado do homem, da costela. A mulher não foi tirada aqui da cabeça para ser acima do homem, mas também a mulher não foi tirada da sola do pé do homem para que o homem venha pisar nela. Não, a mulher foi tirada da costela. O que tem por perto da costela? O coração. Então a mulher, ela tem que ser amada pelo homem. A mulher tem que ser respeitada pelo homem. Amém? Glória a Deus. E já falando sobre amor e respeito, o casamento, né? Que Noemi queria que Ruth casasse de novo, é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Vamos estar falando isso mais para frente, tá? Sobre o casamento. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Amém? Então, a bênção estava chegando, ela teve que permanecer no lugar certo. Então, o louvor fala assim, não saia da fila da promessa não, meu irmão. Quem sabe o anjo grita a tua senha hoje aqui. Amém? Fique na posição de Deus. O Salmo diz assim, ó, esperei com paciência no Senhor, não é verdade? Isso, mas ele continua. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, ele está clamando. Você está esperando, mas continua clamando. Ele vai ouvir o teu clamor, ele vai tirar os seus pés do lago enxuto, o charco de lodo, e vai colocar os seus pés sobre uma rocha, vai firmar os teus passos. Amém? Glória a Deus. 2. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira. O que era a eira? A eira era um lugar espaçoso, amplo, né, para um território, né, de separação entre a semente e a palha, tá bom? Então era um lugar que todas as colheitas que foi tirada da cevada do trigo era jogada ali naquele local, porque ia ter uma separação entre o que era boa semente e o que é palha, tá bom? Então, estamos entendidos por enquanto. E um terreno plano preparado para derrubar as espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz iria, né? Boaz faria aquele trabalho. Então, Boaz, depois de todo o trabalho dos seus servidores, Boaz que ia fazer essa separação, cuidando, vigilando, né? Ali dos mantimentos. Irmão, Deus está cuidando dos teus projetos. Deus está cuidando dos teus sonhos. Aquilo que Ruth colheu, né? Aquilo que os empregados colheu, colocou lá na areia, né? Da colheita, ia fazer separação. O Boaz estava ali cuidando. Deus está cuidando dos teus projetos. Amém? Glória a Deus por isso. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Qual que era a estratégia de Noemi? Olha, Ruth, ele vai passar a noite lá, no campo de eira, onde faz separação das espigas e das sementes. Então eu te aconselho você pentear o cabelo, se arrumar e deitar-se sobre os pés de Boaz. E quando ele acordar, você pede para ele lançar a capa dele. E você pede para ser remida. Que ele venha a ser o seu remidor. Esse era o plano de Noemi. Porque Noemi conhecia a lei. Noemi conhecia a lei. Amém? Noemi conhecia a lei. E Noemi passou o conhecimento da atitude da lei. Tá bem?
sem que fosse notada. Já a Ruth já estava chegando já perto de Boaz, Boaz já estava dormindo, né? Ruth deveria esperar que Boaz deitasse, ele descobriu os seus pés e deitasse discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse a sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era o sinal de compromisso de casamento. Estou aqui a Bíblia aberta, Ruth capítulo 3, versículo de número 9, diz assim, ó. Quem é você? Perguntou Boaz. Quem é você? Perguntou ele. Sou eu, sua serva, Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a tua serva, pois o Senhor é o resgatador. Olha! Então, quando o homem lançava a capa sobre a mulher, era um sinal de compromisso de casamento. Amém? Então, Ruth pediu para que Boaz lançasse a sua capa. Boaz poderia não lançar. Se Boaz não lançasse, qual é a atitude de Ruth? Era voltar para casa. Amém? Mas voltando aqui, Ruth faz uma simbologia à igreja e Boaz a Cristo. Todo aquele que chega aos pés do Senhor, ele não volta de mãos vazias. Isaías capítulo 59. A mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida. Os seus ouvidos não estão tampados, mas estão abertos para podermos ouvir. Amém? Então era um sinal de pedido de casamento. Em Ezequiel capítulo 16, versículo 8, né, essa prática é mencionada como metáfora representando o compromisso de Deus com Israel. Nesse capítulo do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, Deus ele fala assim para o povo de Israel, que ele iria jogar sua capa para resgatar a prostituta, né? Porque ele o amava. Glória a Deus por isso. É um compromisso que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Então, quando Boaz ele lançou a capa para Ruth, ele fez um compromisso com Ruth. Amém? E para entendermos melhor o compromisso de capa, o profeta Elias lançou a capa sobre o profeta Eliseu. Então os dois iam casar. Não é isso. Eu quero dizer um compromisso. O profeta Elias lançou a capa sobre o profeta Eliseu, simbolizando que ele ia ser o seu sucessor. Amém? Glória a Deus por isso. E essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Amém? Então essa foi a estratégia de Noemi, que Noemi passou a estratégia para Ruth, para que Ruth deitasse sobre os pés de Boaz, né? E ali, quando ele notasse, ia fazer esse pedido para ele lançar a capa sobre ela, porque ele era o remidor dela, tá bom? 3. Respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se e perfumar e vestir a sua melhor roupa. Então Ruth precisava-se da sua aparência, né? Seu cabelo penteado, das suas vestes bonitas, né? E isso eu trago, irmão, para nossa vida espiritual e nossa vida carnal. Irmã, se arrume, pente o cabelo, fique bonito para o seu marido, fique linda para o seu marido, amém? Tantas mulheres, tantos homens, não se pode se extravagar, amém? Mas nós somos templo morado do Espírito Santo, somos igreja do Senhor, então a gente precisa andar bonito, cheiroso, né? Cabelo penteado, quem não tem cabelo fica meio esquisito como eu, né? Eu estou ficando careca. Mas Ruth, imagina ela fosse da descabelada, bagunçada, tudo suja. Boaz não reconheceu ela daquele jeito como ela foi, cabelo penteada, perfumada, vestida. Imagine se ela tivesse indo da forma que ela tinha chegado no trabalho, né? Não. Então é assim que a gente deveríamos se comportar, meus irmãos, amém? Temos que ter a nossa higiene pessoal, né? O que tem de irmãos que tem bafo, meu irmão, cuide disso aí. Irmão, tá banguela, mas tô cuidando do meu dente.
estou cuidando. Então, nós temos que, ó, eu tenho que falar, a minha visão meio fraca, estou usando óculos. Então, nós temos que melhorar nosso corpo. Somos templo e morada do Espírito Santo. E Deus tem coisa nova para nós. E nós, por exemplo, Deus tem coisa, Deus tem uma nova vida para você. Aí nós parecemos um bagaço velho, né? Não é falar que você tem que andar com roupa de marca, não é isso. Mas temos que aparecer uma aparência bonita, meus irmãos. Bem arrumadinho, unha cortada, cabelo cortado, né? Isso é bom e Deus se agrada. Amém? E trazendo para o lado espiritual, meus irmãos, a igreja, ela tem que se apresentar a Cristo como suas vestes espirituais. Em oração, em vigilância, em súplica, né? Hoje a igreja está se apresentando de qualquer modo para Deus. Não quer se humilhar como Ruth fez. Foi um sinal de humilhação, né? Hoje não, hoje a igreja, de modo geral, na face da terra, muitos tratam Deus como um boneco, como um brinquedo, e não é assim, meus irmãos, também. Assim como não exclui a ternura, a santidade, não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Isso é muito importante, tá bom? Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com a mulher deitada sobre seus pés e pergunta: quem és tu? E ela respondeu, né? Ruth se identifica e lembra-se da condição de remidor e pede que estenda sobre ela sua capa, como Noemi dissera. E Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. E era preciso aguardar respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te remediarei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Mesmo estando perto de uma bênção, pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Amém? Boaz lançou a sua capa. Só que ele prometeu para Ruth: temos uma barreira aí. Existe alguém, um remidor mais próximo de Elimeleque do que eu. Então eu tenho que respeitar isso. Isso foi uma prova, meus irmãos, também para Ruth. Imagine Ruth, com o seu pensamento humano. Eu me humilhei para quê? Eu fiz isso para quê? Foi um compromisso que Boaz fez com Ruth. Se ele não te remedimir, vive o Senhor, eu remedirei você. Eu serei o seu resgatador. Mas para isso, nós temos que respeitar esse processo. Porque se Boaz fizesse isso, Boaz estaria transgredindo a lei. E uma coisa que ele não queria fazer era transgredir a lei. E outra coisa, a comunhão e a perseverança, a santidade de Boaz com Deus, de Ruth com Deus, foi tão grande que os dois deitaram. Ela continuou deitada sobre os pés de Boaz e não teve contato íntimo. Eu duvido, meu irmão Mizel, uma mulher ou um homem ficar deitado perto e não acontecer nada. A Bíblia está falando, e eu acredito nisso. E logo cedo ela saiu. E ele fez um compromisso com ela. Ele iria resolver, né? Glória a Deus. E mesmo ela estando perto, ele estando perto da bênção, precisava, né, te manter a calma. Quantas vezes nós estamos perto da bênção e nós não sabemos esperar, né? Passamos quase uma luta tremenda. Quando chega perto da bênção, aí nós perdemos a bênção por bobeira. Irmão, não perda a sua bênção, continue na disposição. Amém? Fique tranquilo que a hora certa Deus já está agindo em seu favor. Amém? Glória a Deus. O casamento de Ruth, tópico 2. O casamento de Boaz e de Ruth.
Ponto 1. Concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, né? Conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito. Minha filha, sossega. Aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Depois de falar do fato que aconteceu, Ruth voltou para Noemi e contou, e ela ficou perturbada assim. Noemi falou assim: minha filha, calma, aquieta-te, ele vai resolver esse negócio, ele vai cumprir a tua palavra, amém? Glória a Deus. Que bom a gente ter pessoas que nos aconselham, que nos acalma no meio da tempestade, que nos orienta, né, no meio da adversidade, né? Que possamos ter pessoas assim, que eu posso ser assim também, saber dar conselhos a pessoas em tempos de guerra, amém? Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa na vida. Agora falando da iniciativa de Boaz. Boaz prometeu que iria resolver, né, esse obstáculo rapidamente, porque ele viu que Ruth o amava, né? Glória a Deus. E todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa da vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, o amor responsável e honra a mulher, como o vaso mais fraco. Amém? Então, meus irmãos, todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. Amém? Glória a Deus. Voltando aqui atrás, o casamento, né, é uma instituição divina. O casamento é uma instituição divina. E vamos estar lendo aqui em Hebreus capítulo 13. O casamento é uma instituição divina. Hebreus capítulo 13. Eu estou esperando alguns comentários sobre esse vídeo. E se vai te agradar a você. Mas vou falar aqui o que está na Bíblia Sagrada. Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim, ó. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então o casamento, ele é algo sagrado para Deus. É algo sagrado. É por isso que Ruth e Boaz tiveram que tomar decisões certas, decisões com atitude, não decisões, né, que venham trazer um detrimento entre eles e entre a sociedade, não. Então o casamento é uma instituição divina. E voltando lá, falando sobre o homem tem que tomar a atitude. O homem tem que tomar tem que ter atitude. Tanto, né, iniciativas preparando para a vida espiritual, principalmente quando o assunto for casamento, né, na vida conjugal. O casamento que Deus aprova é o casamento heterossexual, casamento entre homem e mulher. Esse é o casamento abençoado por Deus. Amém? Vemos por aí algumas pessoas querendo, umas outras ideologias, querendo distorcer isso. Pois sem casamento não tem família. E sem família não tem sociedade. Amém? Então tudo vem na base daquilo que o Senhor Deus criou. Deus fez os céus, a terra, o universo, fez o homem, fez a mulher, e fez o casamento, criou o casamento, fez a instituição, fez a sociedade, fez a família. A família é um projeto de Deus, amém? Então, todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida. Irmão, a gente tem que nós homens, tem que ter iniciativa na vida. Tem pessoas que
vive debaixo do pai, vivendo do pai, da mãe, homens, né, que não sabem resolver nada, né? A gente tem que tomar atitude, trocar a torneira, trocar a lâmpada, trocar o bujão de gás, arrumar o vazamento, procurar dar uma proteção para nossas esposas, procurar respeitar nossos filhos, trazer mantimentos para nossa casa, respeitar que a mulher é um vaso mais fraco. Quando a Bíblia fala que a mulher é um vaso mais fraco, não é que a Bíblia está falando que Deus usa mais o homem, não é isso. Que a mulher é sentimental. O estudo do pastor Cláudio Duarte, ele fala assim que na mente do homem tem 2 gavetas. Abriu e fechou. Agora na mente da mulher não. Na mente da mulher tem várias gavetas. E cada dia a mulher está abrindo uma gaveta. A mulher é sentimental, tem um período menstrual, tem um período da cólica, né? Tem um período da TPM. A mulher ela dirige, né, os problemas da vida de uma forma de defesa que ela fica retriada, ela fica para si, não onde que ela fica angustiada, não onde que ela fica ali, aí vem a ansiedade, bate na porta do coração da mulher. E se você não souber, se você não tiver pulso firme, você acaba não tendo um lar, né, uma estrutura para ajudar a tua esposa. Amém? Então, o homem, ele tem que ser amável, glória a Deus. A liderança masculina pressupõe atitude, amor e responsabilidade e honra a mulher como vaso mais fraco. Vamos para a Bíblia Sagrada. Em Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia aí, meu irmão. Amém? Gênesis capítulo 2. E eu volto a dizer, o casamento é uma... O casamento, deixa eu falar que é para certo, ó. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família. O casamento é entre homem e mulher. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se você tem aí, outras formas de pensar, respeito a sua opinião, mas eu fico com a palavra de Deus. Eu estou aqui como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para te orientar a procurar o caminho e a verdade e a vida que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se sente constrangido, se sente aliviado de estar ouvindo essa palavra que é viva e poderosa. Amém? Vamos lá. Então, como o homem deve cuidar da mulher? Como o homem deve cuidar da tua esposa? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos lá. Ó. Glória a Deus. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Glória a Deus. E o homem e a sua mulher vivam nus e não sentiam vergonha. Fala aqui do Adão e Eva, né, no jardim do Éden. Então, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá com a sua mulher, e ambos serão uma só carne, amém? Depois que você casou, a sua responsabilidade é a tua esposa. Você não vai deixar de ter mãe, você não vai deixar de ter pai, irmãs, irmãos. Você agora tem uma esposa. A sua prioridade é a tua esposa, amém? O seu pai vai continuar sendo seu pai, a sua mãe vai continuar sendo sua mãe, amém? Mas agora você está vivendo uma nova vida. Você saiu da casa do seu pai. Agora você vai ser um chefe de um lar. Você vai ser um chefe de uma família. Você está se unindo com a mulher para criar uma família, para conduzir uma família. Amém? Não seja, oh Deus, não seja como muitos que faz uma família e depois abandona. Tanto mulher e tanto homem. Deus não chamou a gente para esse projeto. Até que a morte nos separe. Nós já falamos isso aqui. Amém? Vamos lá. Continuando. Em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 5, perdão. Efésios capítulo 5, versículo de número 25 e o 28. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 28. Assim diz a palavra do Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja
e entregou-se por ela. Então a gente devemos amar nossa mulher, assim como Cristo amou a igreja, e eu sou a igreja, assim como Cristo te ama, e Cristo se entregou por ela. Como Cristo se entregou por ela? Por morte de cruz, né? Ou seja, você tem que cuidar da sua esposa, amém? Porque você não tirou a sua esposa da casa do pai dela para ser maltratada, para ser xingada, para ser zombada, amém? Continuando aqui, versículo 26. Para santificá-la. O que tem de homem maldiçando a sua esposa, né? Ah, você não presta, você é isso, você é aquilo, né? Misericórdia. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. É verdade. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Assim como Cristo, pela lavagem da palavra, pela água que a palavra de Deus nos faz um tratamento, faz uma limpeza em nossas vidas espiritual. Assim aí nós, homens, devemos cuidar das nossas esposas. Se eu falo nossas esposas, não é que tenho mais de uma esposa, eu falo, eu tenho minha esposa. Então você que é homem, deve cuidar da sua esposa. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, e tem mulher que quando casa, ela tem uma feição bonita, né? Aí depois, quando ela fora da casa, a mulher é tão maltratada pelo homem que ela fica, né, descartada. Glória a Deus. Né? Por isso, meu irmão, olha, a ideologia do feminismo, ela tem que ser combatida. E eu, como marido, devo também combater essas coisas, para que eu não venha deixar chegar perto da minha casa, para que eu não venha chegar perto da minha esposa. Se eu não cuidar da minha esposa, ela vai ter esse sentimento. Eu não tenho valor, não tenho isso, não, acho que o inimigo vai trabalhando. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Amém? Glória a Deus. 2. O resgate e a lei do levirato. Então, meu irmão, aqui fala nesse ponto 2, que Boaz ele foi para a porta da cidade e logo viu o remidor e ia passando, né? E não seria mais esse caso de providência divina. Esse aqui nós já falamos bastante na aula passada, né? E a aplicação da lei, o remidor falou, não aceitou casar com Ruth, ele queria só os bens, né? O remidor então alegou motivos econômicos, né, para a desistência e não aplicar recursos com terras que não seria de sua própria família e sim dos sucessores de Elimeleque, né? Então ele negou, não iria, né, resgatar Ruth por esse processo. Então, perante a lei, o resgatador ele tinha por dever de resgatar as terras e também resgatar a viúva. Mas esse remidor, que a Bíblia não fala o nome, né, mas um parente mais próximo, só queria só a parte de terras, não queria Ruth. Então, se ele não queria aceitar Ruth, então ele não podia ser o resgatador. Ele fez essa acepção de pessoa. Cristo Jesus, ele não nos fez essa acepção de pessoa. A gente bate numa porta, bate em outra, bate em cá, e às vezes nós não somos bem aceitos. Mas em Cristo Jesus a gente é aceito sim. E Boaz, ele tomou a iniciativa. Ele, então falou assim, já que você não pode pegar ela, remir ela, então eu vou remir. E assim um remidor fez. Entregou o sapato, né, para o Boaz, como sinal de desistência do compromisso. E Boaz, então, no ponto 3, ele faz o registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, né, a transferência do direito do resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o para Boaz. Né, ou seja, ele tirou a responsabilidade dele e entregou para Boaz. Glória a Deus. E Boaz sabia o que fazer. Bem? Quando a sua vida cai na mão do Senhor, irmão, minha amiga, Deus sabe o que faz na tua vida. Amém? Glória a Deus. O testemunho público para a reunião do casamento de Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação unisosa, ou seja, de todo mundo. E todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram,
Somos testemunhas. O povo poderia não aceitar o casamento de Boaz e Ruth, depois do remidor ter voltado para trás e Boaz aceitado esse remidor, o povo e os anciões poderia não aceitar. E tinha motivo para não aceitar. Por quê? Ruth não era israelita. Ruth era moabita. E perante a lei, não podia. Mas o que fez os anciões, a multidão, aceitar o casamento de Boaz e Ruth? O povo conhecia Boaz, mas também o povo conhecia Ruth. Amém? O povo conhecia Ruth. Então, o testemunho de Ruth fez que o povo aceitasse ela no meio da congregação de Israel. Era moabita, mas não agia como moabita. Era moabita, mas se comportava como uma israelita. Amém? Ou seja, era veia de Moabe e começou a habitar ali no meio do povo de Israel, mas era obediente às leis, os costumes, a Deus de Israel. Diferente quem estava lá. Você pode ter 40 anos de cristão. Se você não tiver bom testemunho, meu irmão, você não vai ser bem-aventurado. Não age pelo título. Seja igreja. Não vive pela aparência. Viva a tua vida como ela é. Como demonstra a palavra de Deus. Amém? E Ruth ela foi aceita. Assim como Raquel e Leia. Que ambas edificaram a casa de Israel. Amém? Agora vamos falar sobre o casamento? A bênção tópico 3. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth de Boaz. Ponto 1. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, casou Boaz e Ruth, né? Boaz podia tomar Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu concessão e ela teve um filho. Foi grande celebração das mulheres de Belém, pois entendia como Deus estava agindo em favor de Noemi. Noemi saiu para conquistar algo, porque havia fome, voltou pior ainda, mas Deus não tinha esquecido de Noemi. E Obed foi a alegria de Noemi. Então, Obed foi alguém que assegurou o futuro de Noemi. O seu neto, glória a Deus, o seu neto. Então, Noemi podia ficar tranquila que tinha alguém que ia cuidar dela agora na sua velhice. Amém? Então, a família que saiu atribulada por tantas dores, por tanta perseguição, lá em Moabe, ela perdeu seu marido, seus filhos. Foi uma vida infeliz. Mas Deus tinha se lembrado de Ruth e de Noemi também. Amém? Então, Obed foi a alegria da família. Obed foi a alegria de Ruth. Obed foi a alegria de Boaz. Obed foi a alegria de Noemi. E todo mundo viu que Deus era na vida de Noemi. Noemi tinha tantos motivos para desistir. Tantos. Nós já falamos tantos aqui. Mas ela permaneceu fiel. Amém? Adorar o Senhor na alegria é fácil. Adorar o Senhor quando você tem o armário cheio é fácil. Adorar o Senhor quando tudo está bem é fácil. Eu quero ver quando você adorar quando tiver alguém no leito do hospital. Eu quero ver quando você não tiver nada para comer, as portas fechar, tudo na tua vida parecer estar desmoronando. Tudo que você planejou, nada dá certo. A ansiedade batendo na tua porta, a depressão querendo te derrubar. O mundo olhando ao teu redor. Por que eu vou na igreja? Porque ele sofre tanto. Mas quem permanece fiel a Deus, Deus ele recompensa. Oh, glória a Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria era ver amanhecer. Aleluia. O sol da justiça vai nascer sobre a tua vida, meu irmão. A noite não é eterna. A noite é passageira. Assim como Jacó ficou lutando com o anjo a noite inteira, ao romper do dia, o anjo deu a bênção para ele. Oh, glória a Deus. Não desiste. Continue firme, meu irmão. Amém? Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo a tua peleja, minha irmã. Assim como Deus mudou a sorte de Noemi, Deus vai mudar a tua sorte também. E Obed trouxe família
Obed trouxe alegria para aquela família, amém? Glória a Deus. Antes amargurada e acreditando estar sob o castigo divino, né? Que esse sentimento, meu irmão, esse sentimento de todo mundo passa por tribulação. Será que eu pequei? O que eu fiz de errado para Deus me, né? O que eu fiz de errado para Deus não me abençoar? Eu tenho sido fiel, eu oro, eu dizimo na obra do Senhor, eu faço isso, mas parece que nada dê certo. Senhor, será que eu pequei? Mostre onde está o erro em mim. Isso não é erro, são as provações da vida que Deus permite que eu e você passamos, amém? Glória a Deus, aleluia. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem, né? Os avós de orgulho e de alegria. Glória a Deus. Né? Então, ela tinha alguém agora para lhe trazer paz e segurança. Ponto 2. Boaz, o tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou órfão não se casasse com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos, é verdade, não tinha mais. Órfã voltou para os Moabitas, que era o direito dela. O Deus de Israel encontrou em Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como tipo de igreja, encontrou-se com Boaz, o tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Amém? Boaz, o tipo de Cristo. Ruth, o tipo de igreja. Deus encontrou em Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia. Primeiro passo é renúncia. Amor. Pureza, santificação. Santificando todo dia. E muita submissão, obediência. Ela foi muito obediente a Noemi. Glória a Deus. Era como tipo de igreja, encontrou-se com Boaz como tipo de Cristo. Eu quero voltar aqui, meu irmão. Eu quero voltar água aqui. Por volta da meia-noite, quando Ruth encontrou-se com Boaz. Aleluia. Por volta da meia-noite, Boaz acordou e perguntou: quem és? Está aí? Quem és que está por aí? E Ruth falou: sou eu, tua serva. Por volta da meia-noite, Boaz acordou. Ruth foi até o encontro de Boaz. Ruth foi até o encontro de Boaz. E ela deitou, ela viu os pés ali. Boaz deitou-se. Por volta da meia-noite, ele acordou. Encontrou Boaz e encontrou Ruth sob os teus pés. Trazendo para o mundo espiritual. Nós temos que chegar a Cristo. Ruth se preparou para se encontrar com Boaz. Então a igreja tem que se preparar para se encontrar com Cristo. Com renúncia, com amor, com pureza, com obediência. Porque por volta da meia-noite, o Boaz, ele pode voltar. Jesus, ele pode voltar para nós. Bom se ele achar nós preparados. Além dela estar arrumada, estar de boa aparência, o que fez Boaz também aceitar Ruth como esposa foi o seu testemunho, porque ele chamou ela de mulher virtuosa. Seus traços, suas falas, o seu gesto é de uma mulher virtuosa. E Cristo, ele quer nos encontrar nós assim. A parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas. Mas só 5 encontrar-se com o noivo. Não adianta você ser virgem, mas não ser prudente, ser loucas. Então, por volta da meia-noite, Cristo, ele pode voltar. Ele voltando, nós temos que estar nos pés dele. E Ruth tinha motivo de tudo para não estar ali. Motivo de sobra. Mas ela o amava.
ela queria. Você tem que desejar estar com Cristo. Cuide da tua salvação, meu irmão. Eu encerro aqui essa passagem de Ruth, de Boaz, de Noemi, concluindo que o sofrimento dessa vida não venha separar você do amor de Deus. E Obed, que foi avô de Davi, e Ruth, que foi bisavó de Davi, Obed teve Jessé, e Jessé teve Davi, e Davi, da linhagem de Davi veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está vendo como que Deus trabalha? Em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo por quê? Por causa da obediência, por causa do amor, por causa da obediência de Ruth. A sua atitude hoje vai abençoar outra pessoa daqui para frente. Amém? Então cuide da tua salvação. Ruth faz uma simbologia à igreja, que largou os campos de Moabe e veio se abrigar debaixo das asas do onipotente Deus. E Deus, ele não manda embora. Deus acolhe todo aquele que se achega até ele. Vive uma vida de pureza, de amor, de sinceridade, de santidade com Deus. Não desanime, continue firme, porque Deus é contigo. Irmãos, inscreva-se no nosso canal. Falta 5 inscritos para batermos a meta de 300 inscritos. Eu quero estar te deixando você uma boa noite. Eu até esqueci de falar isso. Um bom dia, uma boa tarde. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Mas você assistindo, assiste por completo. Depois você vê se vale a pena eu ganhar um like, eu ganhar a sua inscrição. Compartilhe em todas as redes sociais, tá? Principalmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Amém? E comente aqui qual foi o momento marcante que você aprendeu sobre essa passagem de Ruth e Noemi. Grandes lições que eu quero levar para a minha vida. Deus abençoe. E no próximo vídeo, vamos estar falando aqui uma palavra muito importante. Eu creio que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Amém? Continue estudando na escola dominical. Próxima lição, vamos estar entrando sobre a passagem de Esther. Outra lição abençoada por Deus. Muito obrigado.